Então, finalmente, vamos entrar em séries de Fourier. Tá? A ideia de séries de Fourier é a seguinte. Tá? Seja uma função f definida num intervalo fechado AB, que toma valores reais. A gente quer encontrar uma expansão da f, que a gente vai denotar por f chapéu de t, que vai ser igual ao seguinte. Tá? Uma constante mais a soma de 1 até infinito de coeficientes que dependem desses n's daqui, vezes o cosseno de n ômega 0t, mais bn, coeficiente que depende de n, vezes seno de ômega 0t, onde ômega 0 é definido como 2π sobre o período fundamental, e esse período fundamental, por sua vez, ele é definido como o comprimento desse intervalo que a gente está tomando a expansão aqui. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A gente quer expandir a função nessa forma daqui, e eu vou justificar em seguida por que a gente está usando essa forma daqui, porque não qualquer outra coisa. Tá? Mas o ponto interessante de observar é o seguinte. Tá? Isto daqui, a gente vê, tá? Tem período t0. Porque para n igual a 1, a gente tem n vezes esse ômega 0 aqui, tá? Que vai ser só 2π sobre t0, então o período vai ser t0. Para n igual a 2 vai ser a metade do período, mas mesmo assim o múltiplo de 2, no caso, né, 2 vezes a metade vai dar o t0, então t0 vai ser o período de todos esses n's aqui, todas essas funções aqui para todo n. Tá? Isso daqui também tem período t0, e essa constante tem qualquer período, em particular t0. Então, esta soma daqui, ela tem período t0. Tá? É t0 periódica. Então, o que acontece? Tá? Digamos que a gente tenha que a nossa f, ela tem, sei lá, essa cara aqui. Ó. Vamos dizer que o AB está aqui e a f, sei lá, tem uma reta assim, subindo desse jeito. Tá? O que a gente sabe? Tá? Em certo sentido, a f chapéu vai ser uma expansão para f. Tá? Mas, como a f está em AB, não faz sentido falar dela em outros lugares. Mas a f chapéu não precisa estar definida só nesse intervalo, porque ela vai ser t0 periódica. Tá? Então, por mais que a gente só esteja interessado, às vezes, naquele intervalo AB, ela vai fazer sentido fora dele. Em particular, a f chapéu vai ter essa cara aqui. Ó. Se aqui, por exemplo, é um intervalo de comprimento AB também, então a f chapéu vai ter essa cara daqui, para todos os intervalos de comprimento AB na reta. Tá? Ela vai ser uma coisa... Não ficou bom, mas ela vai ser uma coisa assim. Tá? Ou seja, se a gente quiser colocar nossa atenção apenas no intervalo AB, então a gente pode fazer isso. A gente pega a f chapéu e restringe em AB. Mas, em princípio, a f chapéu está definida na reta toda e ela é periódica. Tá? Então, vai ter esta cara daqui. O que essa consequência implica? Tá? Como a função aqui, sempre que a gente pega um intervalinho e expande, ela vai ter esse período na reta toda, a gente pode generalizar um pouquinho mais essa definição aqui e considerar f's que são periódicas. Tá? Então, se a f, por exemplo, é t0 periódica, então o que acontece? A gente vai ter o seguinte, tá? Digamos que, novamente, a f ela é t0 periódica, então ela vai ter aqui um certo intervalo a até b, e ela vai ter uma certa expressão aqui dentro. Tá? Como ela é t0 periódica, isso aqui vai acontecer para todo intervalo de comprimento t0 aqui, a partir desse lado. Vai ser uma coisa assim. Tá? Só que se a gente restringir esta f aqui nesse intervalo AB e realizar a expansão, a gente sabe, tá, que a f chapéu também vai ser t0 periódica, porque ela é sempre t0 periódica. Então o que vai acontecer neste caso? A gente vai ter que a f chapéu vai imitar exatamente o comportamento da f, tá? Mesmo a gente tomando
essa f como periódica, tá? Porque a gente está restringindo no intervalo AB, aplicando a expansão, e a gente sabe que a expansão é periódica. Então, o que a gente fez no final? A gente conseguiu expandir uma função periódica em uma série de Fourier, tá? Então, esse é o recado dessa primeira parte, tá? A série de Fourier, no sentido estrito, está definida sempre num intervalo, tá? A gente considera uma função definida num intervalo. Mas essa expansão em série de Fourier pode ser estendida de forma periódica para toda a reta, tá? Porque ela sempre vai ser periódica. Então nada nos impede de pegar uma função que era inicialmente periódica, restringir ela em um período e tomar a expansão em série de Fourier dela. Porque nesse caso, essa expansão vai ter exatamente o mesmo período que a nossa f tinha, ok? Então esse é o ponto principal. A gente pode tanto querer que a nossa função seja periódica mesmo, ou só restringir a atenção num certo intervalo. Não importa, depende da aplicação, a gente vai ver isso depois, tá? Agora, vamos justificar por que dessa expansão daqui e como ela faz sentido. Então a ideia de expansão em série de Fourier tem tudo a ver com o que a gente estudou na aula passada, que eu fiz aquela jornada enorme para a gente chegar nas conclusões dos problemas de Sturm-Liouville, que é a seguinte, tá? Um problema de Sturm-Liouville, a gente viu que ele tem essa forma daqui, tá? Onde P e Q são suficientemente regulares e a W ela tem a restrição de que ela é sempre positiva, tá? Além do mais, a gente tem condições de contorno, tá? Uma certa constante vezes uma condição sobre YA mais beta1 vezes a derivada em A, isso igual a zero, é a mesma coisa para no caso do T igual a B, ok? Então, é esta equação diferencial mais essas condições de contorno, tá? A gente viu que quando a gente tem um problema desse tipo aqui, a gente consegue obter infinitos lambdas aqui, onde para cada lambda a gente tem uma ou mais soluções, tá? E essas soluções são uma base do espaço das funções que tem a integral do módulo ao quadrado finito, tá? Então, o que isso serve no fim das contas, tá? Quer dizer que, ok, se a gente tem uma função, a gente disse antes, né, que estava no espaço L ao quadrado de AB, ou seja, das funções que são aqui das f's de A até B nos reais, tais que a integral de A até B do quadrado da f dt é finito, tá? Então ele converge. Essas funções daqui, tá, vão ser as funções que a gente vai considerar, porque elas são funções relativamente gerais o suficiente para a gente conseguir tratar. A gente não vai, por exemplo, tratar só de funções contínuas, a gente vai usar funções descontínuas às vezes, mas funções descontínuas também fazem sentido aqui, porque funções descontínuas podem ter integral do quadrado finito, tá? Não tem problema nenhum. Agora, o que isso aqui quer dizer então? Quer dizer que a gente consegue, então, desse tipo de problema, obter lambda 1, etc., lambda n, etc., de forma que para cada um desses lambdas a gente tem mais de uma função, uma ou mais uma função associadas, tá? Ou seja, eu vou chamar aqui de y1, etc., yn, etc. E o que a gente vai conseguir fazer com isso é, se a gente tem uma função que ela está em L2 de AB, a gente então consegue escrever esta função aqui igual. Por que igual desse jeito? Porque a gente identifica funções que são diferentes entre si em apenas alguns pontinhos, tá? Ou um conjunto pequeno de pontos, como iguais, tá? Então, isso aqui é igual, em certo sentido, à soma, então, de n indo de 1 até infinito, de algumas constantes, por exemplo, Cn, multiplicadas pelas soluções aquelas yn. Tá? Então, em certo sentido, a gente sempre consegue expandir funções desse conjunto aqui em funções, em uma soma de funções que são soluções desse problema daqui. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Tá?
eu vou fazer primeiro essa dedução supondo este ferramental aqui que a gente tem de Sturm-Liouville, e depois eu vou mostrar o jeito mais força bruta, mas que é menos rigoroso, mas talvez possa fazer mais sentido. Tá? Mas vamos fazer as coisas uma de cada vez. Nesse sentido aqui, então o que acontece? O que a gente vai fazer é considerar o seguinte problema. Tá? O problema y, duas linhas, igual a menos lambda y. Tá? Isso daqui está na forma de Sturm-Liouville. Por quê? Porque isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. 1 vezes y', derivado, mais 0 vezes y, igual a menos lambda vezes 1 vezes y. Tá? Então, o P é igual a identicamente 1, Q é identicamente 0, e o W é positivo e é igual a 1, constante, nesse caso aqui. Então, isso aqui, desse jeito, a equação está na forma de Sturm-Liouville. Tá? Mas o que a gente quer considerar é o seguinte, a gente quer considerar problemas em que as condições de contorno são tais que a gente tem funções periódicas envolvidas. Tá? Então, o que a gente vai usar como condições de contorno aqui? Se a gente tem a y definida no intervalo AB, tá? A gente vai querer que, como a y é periódica, a gente vai querer que y em A seja igual a y em B. E da mesma forma, a gente vai querer que a derivada no A seja igual à derivada no B. Isso daqui corresponde ao que a gente chama de condições de fronteira, condições de contorno periódicas. Tá? E elas não estão nesta forma daqui. Porque nessa forma daqui a gente só tem coisas em função de A iguais a 0 e em função de B iguais a 0. E aqui a gente tem uma coisa em A igual a uma coisa em B e nesse outro caso também. Nesse caso aqui, a gente ainda consegue obter esse conjunto de soluções aqui. A diferença é que, como nesse caso aqui a gente teria só uma função para cada lambda, aqui a gente pode ter mais de uma função para cada lambda. E de fato a gente vai ter duas funções para cada lambda quando esse lambda for numa certa forma. Tá? Então isso é importante notar. Então o que acontece? Se a gente tem este problema daqui e a gente acha então lambda 1, lambda 2, etc. E com isso também funções y1, y2, etc. Tais que vale que y em A é igual a y em B e a derivada em A é igual a derivada em B, então a gente vai conseguir expandir funções que são periódicas e tem período igual àquele intervalinho ali. E é essa toda a ideia que a gente vai utilizar, ok? Então, o que a gente obtém daqui? Essa é a nossa ideia principal a ser analisada. Então, com esse problema daqui, a gente pode fazer inicialmente apenas adivinhando soluções, tá? Mas depois eu vou provar que essas soluções são de fato as únicas que a gente pode obter, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem esse problema daqui. Então, um chute possível é o seguinte, tá? É a gente considerar a função que eu vou chamar aqui de y1 em n, tá? Igual ao cosseno de n ômega 0 t, onde o ômega 0 vai ser definido aqui como 2π sobre o comprimento do intervalo b menos a, e o n vai ser de 1, 2, 3 até infinito. Tá? Então essa aqui, cada y1n corresponde a uma função desse tipo para cada n. Tá? E eu defini então o ômega 0 como sendo esse cara daqui. Tá? De forma que o período, né, 2π sobre o período fundamental seja b menos a. Então, o que acontece? Tá? Isso daqui então, por definição, é igual ao cosseno de 2π nt sobre b menos a. Ok? Então, será que isso aqui satisfaz a equação diferencial? Vamos ver. A derivada segunda disso daqui
esse fator aqui cai como negativo dele ao quadrado, então fica 2πn sobre b menos a ao quadrado, multiplicado pelo próprio cosseno daí de dentro, 2πnt sobre b menos a. Só que isso aqui é precisamente a nossa função y1n. Tá? Então isso daqui é 2πn sobre b menos a ao quadrado, y1n. Tá? E de fato, se eu definir lambda n como sendo 2πn sobre b menos a ao quadrado, a gente tem que isso daqui é a mesma coisa que dizer que derivada segunda de y1n é menos lambda n y1n. Então, de fato, tem a mesma forma dessa equação diferencial aqui. Então, a gente achou lambdas tal que essa equação diferencial é válida. Tá? Mas será que as condições de contorno valem? Isso tem que ser verificado também. Tá? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber se YA é igual a Y em B. Então, YA, por definição, é igual ao cosseno de 2πn vezes A sobre B menos A. Y em B é igual ao cosseno de 2πn sobre B menos A vezes B. Será que eles são iguais? Vamos ver. É bem simples de enxergar isso aqui. A gente pode considerar que B é igual a B menos A mais A. Ok? Só estou somando zero aqui. Então, isso daqui, quando a gente expande, fica o cosseno de 2πn vezes B menos A multiplicado por B menos A mais 2πna sobre B menos A. Isso daqui cancela com isso. A gente tem então que isso é cosseno de 2πn mais 2πna sobre B menos A. Mas vejam bem, o cosseno é uma função que tem período 2π. E a gente viu que qualquer múltiplo do período, seja n vezes 2π, que n é 1, 2, 3, etc., também é um período. Então, se n2π é um período disso daqui, então o cosseno de algo mais o período é igual ao cosseno do próprio algo. Tá? Então, isso daqui é igual ao cosseno de 2πn vezes A sobre B menos A, que é igual ao YA. Ok? E por um argumento inteiramente análogo, a gente pode concluir que as derivadas também são iguais nos dois extremos. Tá? Então, esta solução aqui, y1n, do jeito que está definida, é uma solução do problema de Sturm-Liouville. Tá? Então, vale o quê? Para lambda n igual a 2πn sobre b menos a, a gente tem associado a ela funções y1n igual ao cosseno de 2πn sobre b menos a t. E o que a gente tem então? A gente chama que esses lambda n's aqui são os autovalores deste problema aqui, e essas funções aqui são as autofunções relativas a esses autovalores aqui, ok? Só que notem o seguinte, tá? O cosseno não é a única função que satisfaz isso, tá? E na verdade, por um argumento inteiramente análogo, tá? Eu posso mostrar que para os mesmos autovalores eu posso definir funções y2n iguais ao seno de 2πn sobre b menos a vezes t, e ele vai satisfazer essa equação diferencial para esse lambda n aqui e vai ainda satisfazer as condições de contorno. Tá? Então, esta solução aqui também é uma solução e ela também tem exatamente os mesmos autovalores associados. Tá? Então, era aquilo que eu comentei antes, a gente vai ter, nesse caso, mais de uma função associada a um autovalor. Nesse caso, a gente teve duas funções associadas a esse autovalor aqui. Tá? E ainda, um último caso, tá? É o caso lambda 0 igual a 0. Tá? Nesse caso daqui, a gente nota que
a nossa função vai ser, a nossa equação vai ser y duas linhas igual a zero. Tá? Então a gente vai ter uma constante vezes o tempo mais uma outra constante, vai ser uma reta. Tá? E aplicando essas condições de contorno aqui, a gente vai concluir que a nossa função, que eu vou chamar aqui de y0, pode ser igual a 1, por exemplo. Então a função constante igual a 1 vai satisfazer esse problema, porque y duas linhas quando y é 1 é 0, então vai ter 0 igual a 0, e 1 é sempre igual a 1, né? Então vai ser isso aqui igual a isso, e a derivada, que é sempre igual a 0, vai ser 0 igual a 0. Então esse problema está solucionado. Tá? E o que eu estou dizendo, na verdade, é que esse conjunto de funções aqui, este conjunto aqui, ok, é o conjunto de todas as soluções possíveis desse problema. Tá? Então, o que a gente conclui? Como a gente tem que essas daqui são soluções de um problema de Sturm-Liouville, a gente sabe que esse conjunto de equações aqui é uma base daquele espaço L2 definido em AB. Tá? O que isso quer dizer? No sentido de espaços de Hilbert, o que a gente está querendo dizer com isso? Quer dizer que se a f é uma função daquele espaço L2, então o que acontece? Eu posso escrever essa f, tá? Vou colocar igual aqui, mas vocês já sabem, pode ser escrito como uma combinação linear infinita dessas funções aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, um coeficiente a0 multiplicado pela primeira função, então estou pegando essa primeira parte, e agora eu vou definir uma combinação linear infinita de todas essas outras funções aqui. Então eu posso pegar qualquer uma delas, multiplicar por uma constante, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, n e multiplicar pelo cosseno desse negócio aqui, que eu vou escrever como n ômega 0t, mais outras constantes vezes o seno de n ômega 0t. Ok? E a gente sabe que pode fazer isso porque essas soluções aqui são as soluções desses problemas de Sturm-Liouville. Ok? E agora, como é que a gente obtém essas constantes? Tá? É simples. Como a gente sabe que essas funções aqui são uma base, e é uma base ortogonal, então a gente sabe que a gente pode obter cada um desses coeficientes da seguinte forma. Por exemplo, o coeficiente da função 1, a gente vai pegar o produto interno da nossa função 1 com a função f, que a gente quer expandir, e dividir pelo produto interno da função com ela própria. Porque daí a gente vai estar, na verdade, considerando o vetor unitário na direção da função 1 e pegando a projeção da f nesse vetor ali. Similarmente, os nossos ANs vão ser calculados como a função cosseno de n ômega 0t, produto escalar com a f, dividido sobre este cara daqui, produto escalar com ele próprio, e finalmente os bn's, de forma similar, vão ser igual ao seno de n ômega 0t, produto escalar com a f, dividido sobre o produto escalar do seno com ele próprio. Tá? E, lembrando, tá, esse produto escalar, como está definido aqui, o produto escalar entre duas funções f e g é definido como a integral no intervalo AB da f de t multiplicado pela g de t multiplicado pela função peso, aquela função w que a gente tinha no problema de Sturm-Liouville, que é 1 aqui. Então a gente multiplica por 1, não muda nada, então integra isso daqui. Então o jeito que a gente obtém os coeficientes é este daqui. Tá? Agora, uma dúvida pode ter ficado, né? Será que essas aqui são as únicas soluções possíveis? Tá? Eu vou mostrar agora que sim, tá? Mas quem não quiser ver essa parte não tem problema, tá? É mais por curiosidade. Então, se não quiser ver isso, pode pular direto para a próxima parte, ok? Então vamos lá. Então a gente começa pela equação diferencial. Tá? O
que vai acontecer aqui? Então, o problema é esse daqui, mas eu vou usar essas definições depois, tá? Isso aqui não importa agora. Então, o que a gente tem? Tá? Esse lambda pode ser, a princípio, qualquer valor real. Tá? Então a gente tem que considerar o caso em que ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos ver o caso em que o lambda é negativo. Tá? Quando o lambda é negativo, eu posso escrever ele na forma menos k ao quadrado, onde k é um número positivo. Eu sempre posso escrever qualquer número negativo nessa forma, simplesmente tomando o valor absoluto, tirando a raiz quadrada e fazendo k igual a essa raiz quadrada. Tá? Então, eu posso supor que o k é positivo, sem problemas, porque não vai importar aqui. E o que a gente vai obter então? A gente vai ficar aqui y', y duas linhas, é igual a menos lambda y, só que isso, como a gente definiu, é igual a menos k ao quadrado, que é k ao quadrado y. Tá? E a gente sabe que y duas linhas igual a k ao quadrado y, tá? Se a gente fizer o polinômio característico lá, a gente vai ter duas soluções. As soluções vão ser do tipo a exponencial de kt mais b exponencial de menos kt. Então, a gente tem agora a solução, a gente tem que saber como fica com as condições de contorno. Então, o que a gente sabe? Sabe que ya, que é igual a e na ka mais b e na kb, tem que ser igual a yb. E isso daqui é a e na kb mais b e na kb. Ainda a gente tem as derivadas. Tá? Então, primeiro calculando a derivada de y em t, o que vai ser? Vai ser ka vezes e na kt menos kb e na menos kt. E o que a gente sabe também é que a derivada em a é igual então a ka e na ka menos kb e na menos ka. Isso tem que ser igual à derivada em b. Ok? Isso é ka e na kb menos kb e na menos kb. Ok? Nisso daqui a gente vê que isso é igual a isso. Tá? Só que como o k é positivo, a gente pode dividir tudo por k. Então vai ficar aqui a e na ka menos b e na menos k é igual a e na kb menos b e na menos kb. Então a gente tem esta equação, vou chamar aqui de número 2, e a gente tem esta equação que é a número 1. Tá? Vejam aqui que a gente tem esse termo, mesmo sinal, e esse com sinal trocado, mesma coisa para o outro lado. Então, se eu tomar a soma de 1 mais 2, o que acontece? Eu vou ficar com 2a e na ka mais 0, porque isso daqui vai cancelar, é igual a 2a e na kb. Ok? A gente vai ter isso daqui. Agora, o que acontece nesse caso? Eu sei, se eu jogar tudo para o mesmo lado, eu sei que 2a multiplicado por e na k menos e na kb é igual a 0. Tá? E aqui tem dois casos. Tá? A gente tem que ver o que é diferente de 0 aqui para a gente poder dividir. Tá? Só que o que acontece? A e b são diferentes. Tá? E como e na x ou e na t é uma função que só cresce, então para valores diferentes do argumento ela tem valores diferentes. Então essa subtração é uma subtração entre valores diferentes, então isto é diferente de 0. Tá? Então a única forma de 2 vezes a multiplicado por uma coisa diferente de 0 ser 0 é que o próprio a seja 0. Tá? Então aqui a gente conclui que o a é 0. O que faz com que a gente possa voltar para qualquer uma dessas equações, por exemplo, para a primeira, e se eu coloco a igual a 0, eu vou ter que b vezes e na kb é igual a b, desculpem, aqui é e na ka, então aqui fica b
E na Ka é igual a B E na KB. Então a gente tem isso daqui. E o que isso aqui implica? Implica que B vezes E na Ka menos E na KB é igual a zero. E pelo mesmo argumento de antes, a gente sabe que isso não é zero, o que força que B seja zero. Mas, se A igual a zero e B igual a zero, então y é a função identicamente nula. E a gente não considera funções identicamente nulas como soluções do problema de Sturm-Liouville, porque elas são as soluções triviais. Tá? Então, esse caso aqui, em que o lambda é negativo, não nos interessa, porque a gente só obtém funções identicamente nulas. Ok? Então, vamos ver agora o caso em que lambda pode ser igual a zero. Tá? No caso lambda igual a zero, o que a nossa equação vira? Fica y duas linhas igual a menos lambda y, que é igual a zero, porque lambda é zero. Tá? Como y duas linhas é zero, a gente sabe aqui então que y vai ser igual a at mais b. Ok? Só que o que vai ter então aqui? Y em a vai ser igual a multiplicado por a mais b, que a gente quer que seja igual a y em b. Isso aqui é ab mais b. Então o que a gente conclui aqui, como b está dos dois lados, a gente sabe que AA é igual a AB, ok? E o que acontece então, né? A gente pode colocar tudo para o mesmo lado, vai ficar AB menos A, isso aqui igual a zero. Como B é diferente de A, isso daqui é diferente de zero, o que força que A seja zero. Tá? Então a gente sabe que A é zero. Mas vamos olhar as derivadas agora. A derivada disso é A, sempre, porque o B é uma constante. Só que, vejam bem, a derivada em A é igual a A, que é igual a derivada em B. Ok? Que casualmente são iguais a zero, porque a gente sabe que A é igual a zero. Então, na verdade, a gente não tem nenhuma condição imposta sobre B. Então, B, ou seja, uma função constante, é uma função perfeitamente válida para o caso lambda igual a zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente vai, nessas soluções daqui, procurar apenas uma função, ou seja, independente da constante multiplicando ela, porque a gente vai tomar combinações lineares depois, a gente vai pegar a função constante mais simples que pode imaginar. Então, neste caso daqui, o que eu obtenho, tá? Primeiro, é que y de t vai ser igual a uma constante b, e eu posso tomar essa constante como sendo igual a 1. Tá? Então, o que eu concluo? Eu concluo que para lambda, que eu vou chamar de lambda zero, tá? Para lambda zero igual a zero, eu tenho a função y0 igual a constante igual a 1. Então, para este alto valor, eu tenho essa autofunção associada a ele. Tá? Então a gente obteve essa solução aqui para o caso lambda igual a zero. Resta ver agora o caso em que lambda é positivo. Vamos ver isso. Então, se lambda é positivo, o que acontece? A gente pode escrever lambda como uma constante k elevado ao quadrado, onde k é positivo. Ok? Nesse caso, y duas linhas vai ser igual a menos k ao quadrado y. E a gente sabe, se a gente for fazer pelo polinômio característico, a gente vai ter raízes complexas, e a nossa função y de t vai ser igual a uma constante vezes o cosseno de k vezes t, mais b vezes o seno de kt. Agora, só calculando a derivada aqui, já para a gente ter como usar depois, a gente sabe que isso é menos ka seno de kt mais kb cosseno de kt. Agora a gente tem que aplicar as nossas condições de contorno. Tá? A gente sabe que y em a é o que? É a vezes o cosseno de ka mais b seno de ka. E isso tem que ser igual a yb, que é igual a cosseno de kb mais b seno de kb. Ainda a gente tem a igualdade das derivadas. Então a gente tem que menos ka seno de ka mais kb
cosseno de Ka é igual à derivada em B, que é igual então a menos Ka seno de KB mais KB cosseno de KB. Então, a gente tem essas duas igualdades aqui, tá? Então, pegando essa primeira equação aqui e deixando em evidência os fatores A e B, a gente tem que aqui vai ter o cosseno Ka e aqui vai ter o cosseno de KB. Então vai ser isso daqui igual a B vezes o seno de KB menos o seno de Ka, ok? E a segunda equação, fazendo a mesma coisa, antes eu vou dividir tudo por K, porque K é positivo. Então eu vou ter que A vai ter o que multiplicando? Vai ter seno de KB menos seno de Ka, desse lado daqui. Isso vai ser igual a B multiplicado por cosseno de KB menos cosseno de Ka, ok? E agora eu vou só definir umas constantes para ajudar um pouco a gente, tá? Cosseno de Ka menos cosseno de KB eu vou definir como alfa, tá? Isso daqui, cosseno de KB menos cosseno de Ka, é exatamente o negativo daquele alfa. Então isso aqui é menos alfa. Similarmente, eu vou definir seno de KB menos seno de Ka como beta. E isso daqui a gente vê que é igual a esse beta daqui, tá? Então agora eu vou fazer uma análise vendo quando cada um desses caras é igual a zero ou não, tá? Então vamos começar pelo seguinte caso. Vamos supor que o alfa não é zero. O que vai acontecer nesse caso? Da primeira equação, eu posso tirar aqui A é igual a beta vezes B sobre alfa. Eu posso dividir porque o alfa é diferente de zero. A gente está supondo isso, tá? Isso é o que eu tenho na primeira equação. Na segunda, então, o que eu tenho? Tenho que A beta é igual a menos alfa B, tá? Mas como A a gente já obteve daqui, então a gente sabe que substituindo aqui, a gente vai ter que beta B vezes beta sobre alfa, isso daqui é igual a beta ao quadrado sobre alfa vezes B, é igual a menos alfa vezes B. E como alfa, de novo, ele é diferente de zero, né? Então a gente pode dividir por menos alfa aqui, e a gente vai ter que B, então, é igual a menos beta ao quadrado sobre alfa ao quadrado vezes B. Só que olha bem, isso daqui é uma constante ao quadrado. Isso aqui é beta sobre alfa ao quadrado vezes B. Isso aqui está dizendo que B é igual a menos algo positivo vezes B. Tá? Então o que isso está querendo dizer? Quer dizer que o B tem sinais trocados, tá? Só que isso daqui, tá? Só a gente pode, talvez fique mais simples se a gente somar tudo e deixar em evidência. Então vai ficar 1B mais beta sobre alfa ao quadrado vezes B é igual a zero, tá? Isso daqui é sempre positivo. Então isto daqui é sempre positivo. E se eu tenho algo positivo vezes o B igual a zero, a única coisa possível é que o B seja igual a zero. Tá? Só que se o B for igual a zero, a gente sabe daqui que o A vai ser igual a zero. Tá? Então, se alfa não é zero, a gente tem que A e B são iguais a zero, o que vai nos dar a solução trivial de novo. Então, esse caso a gente anula, porque a gente não quer a solução trivial. Tá? E agora, da forma exatamente análoga, tá? A gente pode supor o caso em que beta é diferente de zero. Tá? Só que o beta diferente de zero vai dar exatamente a mesma conclusão que a gente teve aqui. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa, mas o que vai acontecer? Dessa vez o B vai ser igual a alfa sobre beta,
e a gente substituindo aqui vai ter uma coisa desse tipo que vai ser igual a zero. Então b diferente de zero também vai dar a solução trivial. O que acontece então? Se alfa não pode ser zero, nem b pode ser zero, então isso força que alfa e beta sejam iguais a zero. Então alfa tem que ser igual a beta, que tem que ser igual a zero. Então o que acontece daqui? O alfa, então, ele é cosseno de Ka menos cosseno de Kb. Isso tem que ser igual a zero. E o beta é seno de Kb menos seno de Ka igual, então, a zero. O que essa primeira equação nos diz? Nos diz que o cosseno de Ka tem que ser igual ao cosseno de Kb. E ainda, essa segunda equação nos diz que o seno de Ka tem que ser igual ao seno de Kb. Então, se eu tenho que o cosseno de Ka é o cosseno de Kb e o seno de Ka é igual ao seno de Kb, o que eu posso dizer sobre os argumentos Ka e Kb? Tá? Para isso, a gente olha o círculo unitário, tá? Lá para as definições do seno e cosseno. Tá? O que acontece aqui? Se a gente tem o círculo aqui, lembre o seguinte, tá? O que quer dizer que o cosseno de um argumento é igual ao cosseno de outro argumento? Tá? Quer dizer que os cossenos têm o mesmo valor. Então, lembre que o cosseno, se a gente tem um certo argumento aqui, vou chamar de θ, o cosseno é definido como essa projeção aqui no eixo x desse segmento de reta. Tá? Então, isso daqui é o cosseno. Quais são os argumentos possíveis tais que esse cosseno vai ser igual, tá, para esses dois argumentos? Notem que esse outro argumento aqui, ó, onde a gente vai ter, por exemplo, um φ aqui, notem que se θ e φ forem tais que tem essa figura aqui, então os cossenos são iguais. Tá? Então, o que isso daqui implica, tá, nesse caso? Quer dizer que se eu tenho que cosseno de K é igual ao cosseno de Kb, os cossenos podem ser iguais desde que seja dois casos. Ou K é igual a Kb, ou Ka é igual a menos Kb. Porque isso está dizendo aqui, tá? Para cosseno de θ ser igual ao cosseno de φ, ou θ tem que ser igual a φ, de forma que os dois caiam aqui, a gente vai ter exatamente este cosseno daqui, ou θ tem que ser igual ao negativo de φ, tal que este cosseno daqui vai ser igual a esse cosseno daqui. Tá? Então essas são as únicas duas possibilidades. Só que se a gente olha para a equação dos senos, tá? A gente vê que no caso do Ka ser menos o Kb, ou seja, do θ ser menos φ, a gente vai ter que o seno de um deles vai cair aqui e o seno do outro vai cair exatamente no oposto. Tá? Então os senos também vão ter os sinais trocados. Então a gente vai ter que o seno de Ka é menos seno de Kb. Só que não dá, a gente tem que ter os dois juntos ao mesmo tempo. Tá? Então isso exclui essa possibilidade aqui. Exclui que os argumentos tenham sinais negativos entre si. Ok? Então a nossa conclusão, a princípio, tá, é que o Ka tem que ser igual a Kb. Só que tem ainda coisas que a gente pode adicionar aqui. Porque lembra que se a gente tem o seno ou cosseno de alguma coisa, o seno dessa coisa mais uma volta inteira no círculo, ou seja, mais 2π, também vai ter o mesmo valor. Porque o seno e o cosseno são funções de período 2π, ok? Em particular, para qualquer múltiplo de 2π, a gente vai acabar com o mesmo valor de seno e de cosseno. Tá? Então, na verdade, o caso mais geral é que o caso onde Kb é igual a Ka mais 2π vezes um múltiplo, tá? Onde esse múltiplo aqui pode, a princípio, ser tomado de 0 até 1, até 2, etc. Tá? Só que tem um probleminha aqui. Tá? Rejeitando essa equação aqui, a gente chega aqui K vezes B menos A é igual a 2πn. Tá? O que a gente conclui então é que K é igual a 2πn sobre B menos A. Ok? Só que acontece o seguinte, para n igual a 0, K é igual a 0.
Só que o k foi suposto positivo. Tá? Então o n igual a 0 não pode aqui. A gente tem que começar do n igual a 1. Tá? Porque se o n for igual a 1, a gente vai ter uma coisa positiva aqui. E será que é de fato positivo? Sim, porque b menos a é positivo. Tá? Porque lembre que b menos a era o intervalo ali, começava em a e terminava em b. Então b menos a é positivo. Tá? Por que eu não disse que ka é igual a kb mais 2πn? Porque nesse caso a gente já tem um a menos b ali, o que ia fazer o k ser negativo. Tá? Só que o k não pode ser negativo, ele é suposto positivo. Tá? Então o que a gente concluiu aqui é que o k é igual a 2πn sobre b menos a, onde n varia de 1 até 2, até 3, até o infinito. Tá? Então o que a gente obteve no final aqui? Então a gente vê aqui que o k é igual então a 2πn sobre b menos a, para n maior ou igual a 1. Então, como lambda é igual a k ao quadrado, e esse k depende de n, então o lambda n vai ser igual ao quadrado disso daqui, que é igual a 2πn sobre b menos a ao quadrado, para n maior ou igual a 1. E agora a gente vê que para cada lambda a gente tem uma parcela de cosseno e outra de seno. Tá? Então separando aqui, tirando as constantes, porque a gente vai tomar combinações lineares disso, a gente tem que a primeira solução associada a esse alto valor é o cosseno de kt, que é 2πn sobre b menos a t, e a função y2n igual ao seno de 2πn t sobre b menos a. Ok? E junto com essas funções aqui, então, a gente tem também um outro caso, onde a gente tinha nosso lambda 0 igual a 0, tá? Onde a nossa função y0 era igual à função constante igual a 1. Tá? Então a gente vê que para o mesmo autovalor, a gente tem mais de uma autofunção, tá? Que era o caso que eu tinha comentado antes, pode acontecer isso no caso das condições de contorno periódicas, tá? E ainda a gente tem essa função constante. Então esse conjunto de funções aqui é exatamente o conjunto de funções que a gente viu antes, por adivinhação, tá? E a gente sabe que pode realizar uma expansão então de uma f em L2 usando essas funções daqui, tá? Então vamos ver agora um jeito um pouco menos rigoroso de obter essas expressões, mas que funciona para a gente obter uma ideia crua da situação.